Milton, a gente já falou muito de Baicar aqui no canal, mas por que a assinatura de carro é um serviço que faz muito sentido hoje em dia? Essa eu quero ver você explicar, hein? Pô, essa é fácil. Vem comigo que eu te explico melhor. Fala turma, eu sou Milton, fundador da Baicar, e nesse vídeo eu vou te explicar por que definitivamente assinar um carro faz sentido, e se você nunca pensou nisso, você tá perdendo dinheiro e tendo dor de cabeça que poderia ser completamente dispensável. Vamos lá. Eu gosto de falar que a assinatura de carro é muito parecido com o aluguel de uma casa. Só que ele é muito melhor. Por quê? Normalmente, quando você aluga uma casa, você, além de pagar o aluguel da casa, você também paga os custos operacionais dela, como água, luz, internet, IPTU, em alguns casos condomínio. E eu conheço pouquíssimas pessoas que alugaram uma casa e pegaram uma casa novinha. A maioria das pessoas pega uma casa já que várias outras pessoas moraram, que nem na cor que você gosta, talvez nem do jeito que você goste, né? Mas você não consegue reformar uma casa alugada, via de regra. Já no caso da assinatura de carro, por que eu acho que ela é muito melhor do que o aluguel da casa? Porque na assinatura de carro, você escolhe o carro que você quer, na cor que você quer, e a locadora vai lá e compra esse carro para você, na montadora, né? E manda entregar esse carro para você na sua casa ou, no limite, você vai retirar em algum ponto específico da locadora. E você tem um contrato ali de 12 meses a 48 meses, e você escolhe quanto você quer rodar em média por mês. E todos os custos operacionais do carro já estão inclusos na mensalidade. Então você não vai mais pensar em PVA, em documentação, em manutenção preventiva, né, que são as revisões, até troca de pneu está incluso. Então basicamente você só vai se preocupar em pagar a mensalidade e evitar tomar multa de trânsito, porque você também vai pagar a parte, ou franquia do seguro, por exemplo. De resto, é tudo tranquilo e a gente gosta de falar até que é basicamente aproveitar a parte boa do carro zero, porque é óbvio que é muito bom ter um carro novinho ali, que você sabe que não vai dar problema, tá com cheirinho de novo, num estado de conservação top. Só que a parte mais chata do carro é justamente a parte burocrática, que não é só o custo que você tem com o carro em si, porque sim, ter um carro no Brasil é muito custoso. Mas com a dor de cabeça que você tem durante o tempo que você está com o carro e principalmente quando você vai se desfazer dele, né? Porque normalmente as pessoas vão vender o carro depois. Tirando meu pai, que não gosta muito de vender o carro, ele tem carro já faz uns bons anos aí. Mas de maneira geral você costuma vender esse carro depois de 1, 2, 3, 4 anos, né? E aí quando você vai vender o carro, você perde dinheiro com isso. E vai depender muito de carro a carro, mas a depreciação no Brasil é muito alta. Ela dá uma média aí de quando você pega um carro 0 km de 10% ao ano. Então, se você for vender o carro depois de 4 anos, você perdeu quase 40% do que o carro vale, em alguns cenários até mais, fora o custo que você tem do carro durante esse período, né? Por isso que a assinatura é algo que é super interessante. E eu penso que é basicamente no-brainer vender assinatura assim. Para quem faz o mínimo de conta, não tem muito o que você levar em consideração para não assinar. Tem basicamente alguns pontos que são pontos de atenção, né? Que é que se você roda muito mais de 3 mil km por mês, provavelmente não faça sentido para você, ou se você não consegue, de fato, aprovar na análise de crédito, né? Nem todo mundo consegue ser aprovado, infelizmente, também não é para você. Ou se você é o tipo de pessoa que fica muito tempo com o carro, como é o caso do meu pai, aí talvez não seja uma opção interessante para você. Mas caso contrário, sim, a assinatura é uma opção que faz muito sentido. E muitas vezes, como a taxa de juros básica do Brasil é bem alta, você tende a pagar mais barato na mensalidade da assinatura do que você pagaria na parcela do seu financiamento. Só que quando você compra o carro financiado, você ainda tem os custos operacionais do carro. E quando você for vender ele, você vai perder dinheiro na depreciação. Então, assim, é uma conta que não faz muito sentido você não optar por isso. A não ser que você tenha um pensamento bem enrijecido, né? Inflexível e ache que ter algo é melhor do que usar, mesmo que você perca muito dinheiro com isso, o que não é o meu caso. E para quem é um pouco mais cético, fala, ai Milton, mas você está falando, mas você não está provando. Eu gosto de fazer continha e entender no detalhe. Então vem aqui que eu vou te mostrar no detalhe por que faz sentido. Você pode fazer isso por você, por conta própria, tá? Se você entrar no site da Baicar e clicar na opção de calculadora, a gente tem uma calculadora que simula bem os gastos que você teria se você fosse comprar um carro.
seja uma compra à vista ou financiada, tá? A gente pode simular os dois cenários. Então, eu vou supor aqui um carro que a gente assina bastante, esse é o top assinatura desse mês, que é a T-Cross Comfortline. Então, se eu fosse assinar ela por 1.000 km por mês durante 36 meses, a gente tem uma continha aqui a ser feita, né? No caso da assinatura, como eu tinha comentado, você não paga nada à vista, não dá entrada nenhuma, não tem nada financiado, você não paga documentação, seguro nem manutenção. Então, basicamente, o custo que você tem com esse carro durante esses 3 anos é o custo de mensalidade. Então, seria algo em torno de 97.200 ali, mais ou menos 2.700 por mês. Já quando você compra esse carro à vista, você vai pagar, numa paulada só, 170 mil reais, que é o valor de mercado dessa T-Cross Comfortline. Só que além disso, ao longo desses 3 anos, você vai gastar quase 18 mil com documentação, quase 20 mil com seguro, quase 4.500 reais com manutenção. Se eu somar todo esse gasto que eu tenho ao longo desses 3 anos, eu vou gastar quase 212 mil reais com esse carro. Mas calma, ele é seu, não é? Já que ele é seu, o que você pode fazer depois de 3 anos? Vender esse carro, certo? E considerando que você vai vender esse carro, você vai recuperar 114 mil, que é basicamente o valor do carro depreciado, né? Então, na prática, você gastou 98 mil com esse carro durante os 3 anos. Se eu dividir isso por 3, vai dar uma média de R$ 2.717, que é basicamente o mesmo valor que você pagaria na mensalidade do carro. Você pode falar, Milton, tá, então sai elas por elas. Na verdade, não. Por quê? Aí vem o pulo do gato, que muita gente não se dá conta, que é o custo de oportunidade. Porque pensa comigo assim, se você deixou de comprar o carro que custaria 170 mil, você poderia usar esse dinheiro para deixar ele aplicado, seja num tesouro direto, seja na renda fixa, em ações, enfim, cada um tem o seu plano. Mas vamos considerar um cenário bem conservador, que você vai deixar seu dinheiro parado na caixinha da Nubank, que vai te render aí a Selic, efetivamente. Então a gente está falando de algo aí hoje, na casa dos 15% ao ano. Então se eu pegar esses 170 mil e deixar ele investir durante esses 3 anos, a gente vai ter de rentabilidade R$ 70.500. Ou seja, eu gastei 98 mil com o carro, só que me voltou com esse dinheiro que eu deixei de gastar na compra do carro, 70 mil. Então se eu abater um do outro, efetivamente eu tive um custo de 27 mil reais para andar com uma T-Cross Comfortline, um carro de 170 mil durante 3 anos. Se eu dividir isso por 3, vai dar uma média de R$ 741 reais. Cara, com R$ 741 reais, você não consegue andar nem de Uber durante um mês. Então é algo que é muito bizarro. Essa T-Cross está numa condição excepcional, mas dá para você fazer a mesma análise para vários outros carros. Ah, Milton, mas sua conta está considerando a compra à vista. Eu não compro carro à vista, eu só financio. Meu querido, melhor ainda, tá? Por quê? No caso da compra financiada, é até uma conta que é mais favorável ainda para assinatura. Por quê? Vou te mostrar. No caso da assinatura, você continua gastando mesmo os 97 mil reais, né? Só que, no caso da compra do carro financiada, além de você ter os custos operacionais que a gente já tinha falado, você vai dar um valor de entrada, normalmente algo em torno de 30% do valor do carro, tá? Aqui a gente fala algo em torno de 51 mil reais. E você vai pagar mais 225 mil reais de financiamento. Então, na prática, esse carro que custa 170 mil vai sair para você por 275, quase o dobro do que ele de fato vale, tá? Então, nesses 3 anos, com a compra financiada, você vai gastar 318 mil reais nesse mesmo T-Cross. Só que, novamente, o carro é seu, não é? Então, você vai vender ele no final de 3 anos. E aí você vai recuperar 114 mil e você vai ter um custo efetivo desse carro de 183.600. Em 3 anos isso dá aproximadamente aí 5.100 reais. Então uma T-Cross Comfortline, que é um carro bacana, vai te custar, se você financiar ela, 5 mil reais por mês. Ninguém falou que ter carro no Brasil ia ser barato, convenhamos, né? Mas 5 mil na T-Cross é complicado. E eu não teria. E vamos lá, na compra financiada, como eu não gastei o valor do carro na entrada, né, eu não paguei ele de uma vez, eu só dei a entrada de 50 mil, então meu custo de oportunidade não é em cima do valor do carro, é em cima do valor da entrada. Naturalmente, minha rentabilidade acaba sendo menor do que na compra à vista, né? Por isso
que se eu pegar esse valor de entrada, 50 mil, e deixar ele aplicadinho lá no Nubank, paradinho 3 anos, vai me render 21 mil reais. Então eu abato o valor da mensalidade de 3 anos, 97 mil, dos 21 mil eu tenho um gasto efetivo de 76 mil. Se eu dividir isso por 3 anos, eu tenho um custo de R$ 2.100 para ter essa mesma T-Cross Comfortline. Não é tão barata quanto se você fosse comprar à vista, mas é menos da metade do que você gastaria com carro financiado, já considerando que você sim vai vender ele no final porque o carro é seu. É uma economia de mais de 50%. Por isso que eu falo que é quase impensável, não faz sentido. Só não assina hoje ou quem não tem condição financeira, ou quem ainda não entendeu como funciona. Ah, tem uma terceira hipótese também. Ou você ainda não falou com a Baikar. Porque se você tivesse falado, com certeza um dos nossos consultores ia te explicar bem como funciona, ia tirar eventuais dúvidas, ia te mostrar que faz sentido sim você não ter mais o carro, você usar ele durante o tempo que for conveniente para você. E para quem pensa nisso, fala, cara, Milton, entendi. E se eu quiser começar a vender assinatura de carro, faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, essa semana tiveram 3 clientes nossos que assinaram um carro com a gente e acharam um modelo tão interessante que perguntaram se a gente não tem franquia, né? Se a gente não teria a possibilidade deles comprarem uma franquia da Baikar. E adivinha? Agora a gente tem essa possibilidade. Então a gente tem o primeiro cliente quase se tornando franqueado. Ele está em detalhes contratuais ali para assinar a COF e efetivamente começar com a gente já para esse mês, tá? Porque não só ele entendeu que a assinatura é algo muito bacana para ter como cliente em si, né? Como também faz sentido para várias outras pessoas, ele poderia comercializar isso e ganhar dinheiro com a assinatura. Então, caso esse seja o seu cenário, né? Tanto de entender mais sobre a assinatura, pô, show de bola, entra no nosso site que a gente vai estar à disposição para te ajudar, ou você começar a trabalhar com a assinatura porque você viu que faz sentido e é relativamente simples de vender esse produto, porque faz muito sentido para a maioria das pessoas, também a gente tem possibilidade para você como franqueado. E eu te garanto que não tem nenhum negócio que vai te gerar tanto dinheiro hoje quanto a assinatura pode te gerar com investimento que não é tão alto assim. Então, se isso faz sentido, também clica no link que vai estar aqui na bio do nosso perfil, que um dos nossos consultores vai te explicar melhor esse nosso projeto de franquia, porque a gente está com vários potenciais aí franqueados já encaminhados e a nossa meta desse ano é muito audaciosa. Em breve, a gente vai ter 500 franqueados na nossa rede e a gente vai pintar o Brasil de azul. E talvez isso possa ser um ponto bem interessante para você. Você ainda não se inscreveu nesse canal? Não é possível. Tanto vídeo bom aqui, você vai dar bobeira e correr o risco de perder um conteúdo novo nosso? Não. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nada. Comenta com o que você acha que a gente poderia trazer, a gente ainda não trouxe. E compartilha com aquela pessoa que você acha que a gente pode ajudar também. Valeu!